Para fazer as bolachas, a primeira coisa que tem que fazer é peneirar a farinha. Então aqui eu tenho uma peneira e agora eu vou peneirar a farinha. Eu vou contar um pouco da história dessa bolacha, da onde vem a origem dela. Essa bolacha aqui eu comi a primeira vez na casa de uma amiga aqui de Santa Maria. E a dona dela, infelizmente ela já faleceu, mas eu tive o prazer de conhecer ela enquanto ela estava viva. Ela não me ensinou a fazer a receita, eu comi depois que ela já tinha falecido. Eu comi nessa amiga minha aqui de Santa Maria, que eu considero muito mais que amiga, muito mais que uma irmã. E eu gosto muito dela, então sempre que eu vou comer na casa dela, é tudo uma delícia o que eu como lá na casa dela. E eu comi essa bolachinha, primeira vez foi na casa dela. Aí eu adorei a bolacha, primeira vez que a gente come, a gente já gosta, porque é muito boa. E eu quero agradecer a você por ter passado a receita. E ela me passou assim a forma como faz a bolacha. Ela não me ensinou também assim na prática como faz. Aí eu peguei a receita e fiz em casa. E ela também experimentou e ela disse que estava igualzinho a receita que a senhora que faleceu, a dona da receita, fazia. É a mãe Nilde, tenho muita saudade dela, ela me ensinou algumas coisas na cozinha também. Infelizmente ela já faleceu, mas eu tenho certeza que ela vai estar muito feliz em estar dividindo a receita dela, porque ela adorava falar sobre as receitas que ela fazia. Essa aqui, infelizmente, ela não me ensinou, mas eu consegui fazer, eu fiz sozinha em casa e consegui fazer, e fica muito boa. Só que aqui a receita, a essência da receita, os ingredientes, é essa que eu vou passar para vocês. Mas os ingredientes aqui, a quantidade, eu diminuí porque era muito, rendia muita bolacha. Então eu diminuí a quantidade e diminuí um pouco os ingredientes que vão. Mas daí, se vocês quiserem bastante quantidade, eu posso passar as duas, a receita original e a minha que eu estou fazendo aqui. Eu dividi ela, porque eu achava muita quantidade, apesar que ela dura bastante tempo. Mas como ela rendia muito, eu preferi dividir para também não gastar tantos ingredientes, fazer pouco e consumir logo. Então os ingredientes aqui, a quantidade, eu fiz conforme o meu gosto. Eu sou muito metida na cozinha, então eu gosto de mudar um pouquinho as receitas. Mas a essência dos ingredientes, a essência é a mesma, só mudei as quantidades. Então aqui vocês têm que peneirar, porque a massa é bem delicada, não é uma massa que vocês estão acostumados a mexer, é uma massa delicada. Tem que peneirar, não pode ter preguiça de peneirar, porque como ela é delicada, pode dar interferência depois na consistência da massa. Então não pode ter preguiça, tem que peneirar. Aqui eu já peneirei toda a farinha. E agora, nessa quantidade aqui, eu não vou acrescentar mais farinha. Eu vou só pegar um pouquinho dessa farinha e vou deixar reservado só para na hora de abrir a massa, porque ela gruda um pouquinho no rolo, então eu vou deixar assim meia xícara separado na hora de abrir. Mas eu não acrescento mais farinha durante a receita, é só essa quantidade mesmo. Aí depois que eu peneirei a farinha, agora tem que peneirar o açúcar. Tem que peneirar tudo. Aqui eu vou usar também o fermento em pó. Sal. E a canela em pó. A canela em pó aqui vai deixar a massa um pouco escura. Mas é assim mesmo que a massa fica. Ela fica uma massa escurinha. E agora eu vou peneirar todos esses ingredientes. Aí depois que eu peneirei, eu dou uma misturada assim com a colher. Tem que misturar bem os ingredientes. Depois que eu dei uma misturada nos ingredientes, agora eu vou acrescentar 3 ovos. E junto com os ovos, eu misturo o óleo. Esse óleo aqui, eu estou usando óleo de canola. Eu já ouvi comentários sobre óleo de canola no meu canal, dizendo que o óleo de canola não faz bem para a saúde. Se o óleo de canola não faz bem para a saúde, eu não sei qual óleo que faz bem para a saúde. Então, eu uso óleo de canola aqui em casa. E não compete a mim também estar falando mal do produto. Então, se vocês não quiserem usar o óleo de canola,
pode usar o óleo que vocês acham que faz bem para a saúde. Eu prefiro o óleo de canola. Eu uso ele aqui na minha cozinha, uso para fritura. Ele é bem caro, mas eu prefiro ele. Então eu não sei que tipo de óleo que vocês acham que faz bem para a saúde. Aí se vocês quiserem colocar outro tipo de óleo, pode colocar também. Aqui eu estou usando óleo de canola. Então eu dou uma batida assim no óleo e nos ovos. E aí eu vou misturar agora aqui com os outros ingredientes. Vai chegar uma hora que vai ter que misturar com a mão. Eu vou misturando assim mesmo com a colher. Depois vai ter que colocar a mão aqui para mexer. Aqui eu já dei uma misturada com a colher. Agora tem que colocar a mão. Aí vocês vão ter que sovar até essa massa ficar assim bem lisinha. Vai mexendo assim com a mão até ela pegar a consistência. Eu vou mexer aqui, daqui a pouco mais eu mostro o ponto dela. Aqui eu já misturei a massa, essa aqui é a textura da massa, ela fica assim. Quando você coloca assim na mão, ela não gruda muito, mas quando abre no rolo ela gruda, mas é assim mesmo que a massa tem que ficar. Ela fica assim marronzinha por causa da canela. Então agora eu vou abrir ela. Agora eu vou abrir a massa e eu deixei dividido assim em 6 pedaços, mais ou menos do tamanho igual. É melhor deixar assim separado mais ou menos do tamanho igual, porque na hora de assar ela assa por igual. Aí agora eu vou abrir ela aqui na mesa. E aqui na mesa eu coloco o papel filme, para não grudar. Daí não precisa colocar farinha embaixo. Então colocando esse papel filme, não precisa adicionar muita farinha. Aí eu coloco o papel aqui e vou abrir a massa em cima do papel filme. Coloco E agora que entra a farinha, aquela farinha que eu deixei reservada. Aí vocês pegam um pouquinho da farinha e colocam assim, polvilham um pouquinho assim no rolo. Que a massa ela gruda um pouquinho na hora que abre. Então tem que polvilhar um pouquinho. Aí vocês vão abrindo assim, com o rolo. Tem que abrir bem fininha. Tem que esticar ela bem e abrir ela bem fininha. Quanto mais fininho vocês conseguirem abrir, melhor vai ficar a bolacha. Não pode ser aquela bolacha assim que é a massa grossa. Tem que ser a massa bem fininha. Então agora eu vou abrir, daqui a pouco mais eu mostro a espessura que tem que abrir. Aqui eu já abri toda a massa. Tem que abrir assim ela bem fininha. E tem que abrir numa espessura de 1 centímetro. Bem fininho. Que quanto mais fininho, melhor fica a bolacha. E vocês têm que deixar tudo assim aberto, tudinho assim na mesa para poder colocar o recheio. Aí agora eu vou fazer o recheio. Agora para fazer o recheio eu vou usar a goiabada, essas goiabadas que a gente compra pronta. E eu vou picar ela, porque fica melhor, porque eu vou levar no fogo, então fica melhor para dissolver ela, porque eu vou transformar ela numa geleia. Então é melhor cortar em cubinhos para colocar no fogo. Agora eu vou cortar. Aqui eu já cortei toda a goiabada. Agora eu vou levar no fogo junto com a água. E agora tem que mexer, porque senão a goiabada ela queima. Então tem que mexer. Aí começou assim a derreter bem a goiabada, vocês mexem para não grudar. Até dissolver bem toda a goiabada. Não pode parar de mexer, porque senão depois ele gruda embaixo e pode até queimar. Então vocês mexem até ficar no ponto. Aqui eu já desliguei do fogo. Ele engrossou, já pode desligar. Ele dissolve bem rapidinho. Depois vocês deixam cozinhando mais um pouquinho para ele incorporar e já pode desligar. Aqui eu já desliguei. Agora eu vou colocar na massa. Agora eu vou colocar na massa. Aí vocês têm que colocar uma camada bem fininha. Não pode ser muito grosso, porque depois a massa não fica muito boa se colocar muito recheio. Na hora que ela assa, ela pode amolecer por causa do recheio. Então vocês colocam uma camada bem fina e pode colocar com a goiabada assim quente mesmo, porque senão depois ela endurece
depois fica difícil de colocar aqui. Aí tem que colocar bem assim, bem fininho. Agora eu vou espalhar assim por toda ela. Aqui eu já coloquei toda a goiabada. E agora eu vou enrolar. Tem que colocar bem pouquinho assim, não pode colocar muito, porque depois ele não fica enjoativo também. Se colocar muito recheio, ele acaba ficando muito doce. Então eu coloco só assim, uma camada bem fina. E agora eu vou enrolar. Agora, na hora de enrolar, vocês vão ter que enrolar com papel filme. Não vai poder pegar massa e enrolar assim com a mão. Tem que ajudar com papel filme. Aí vocês dobram aqui um pouquinho assim no começo e vai soltando o papel filme aqui, ó. Solta um pouquinho e vai pegar o papel filme e vai enrolando. Quem vai enrolar é o papel filme. Vai grudando aqui, vai enrolando. Até no final, fazendo isso aqui, ó. É uma massa assim, ela é bem mole, então ela quebra se enrolar assim com a mão. Tem que ajudar assim com papel filme. Fazendo isso até o final. Aí ela fica assim. Agora eu vou enrolar todos, eu vou enrolar assim. Agora que eu já enrolei todos, eu vou colocar na forma. A minha forma aqui eu vou untar só com óleo. Não precisa colocar muito, só pincelar. Então aqui vocês pincelam inteirinho com óleo. Agora eu vou pincelar inteirinho. Agora, na hora de colocar na forma, vocês têm que ter maior cuidado, porque qualquer coisinha, qualquer movimento, ela quebra. Então vocês, com a ajuda do papel, vocês pegam e colocam assim, ó. Joga ela assim na forma, porque do jeito que vocês jogarem, ela vai ficar. Não pode ficar mexendo muito nela que ela quebra. Então tem que ter maior cuidado na hora de colocar aqui na forma. Sempre com a ajuda do papel filme vocês conseguem melhor. E agora eu vou colocar todos assim na forma. Aí depois que eu coloquei tudo na forma, agora eu vou pincelar. Aqui eu tenho uma gema de ovo, coloco um pouquinho de óleo e vou pincelar todas as bolachas assim. Vou dar uma misturada antes. Agora que eu já dei uma misturada, vou pincelar. Aí tem que pincelar todinho assim, com a gema do ovo. Agora eu vou pincelar todos assim. Depois que eu pincelei todinho com a gema do ovo, eu coloquei açúcar cristal. Aqui é açúcar cristal. Aí vocês polvilham o açúcar cristal aqui por cima e tem que deixar o forno pré-aquecendo, a 180 graus. Agora eu vou levar para assar. Aí, quando ficar nesse ponto assim, aí já pode desligar. Eu deixei 20 minutos, o meu já ficou bom aqui no meu forno. Aí vai depender do forno de vocês. Agora eu vou tirar. Aqui eu já terminei de assar todos. E agora eu vou deixar esfriando, porque não pode cortar com ele quente. Tem que esperar esfriar para poder cortar, senão ele quebra todinho. Então eu vou esperar esfriar bem para poder cortar. Agora que eu já deixei esfriar, eu vou cortar. Então, quando vocês forem cortar, vocês cortam dentro da própria forma, para não ficar mexendo muito com a bolacha, porque ela é bem assim, quebradiça. Então, quanto mais vocês mexem nela, mais ela vai quebrar. Então, vocês procuram cortar dentro da forma. Aqui eu corto assim, nessa espessura. Pode ser mais grosso também ou mais fino, mas eu corto assim, um pouquinho, porque como eu coloquei pouca camada, então eu corto assim, mais ou menos assim. Agora eu vou cortar todos. Aqui eu já cortei todas as bolachas, deu esse rendimento aqui. Vocês têm que guardar em recipiente assim de lata, tem que conservar ela assim, porque daí ela não perde a crocância da massa. E aqui deu 60 unidades nesse formato que eu fiz. Aqui o pessoal aqui de casa já comeu algumas, então diminuiu um pouquinho. Mas dá mais ou menos essa quantidade. E vai depender também do tamanho da espessura que vocês forem fazer da massa. E aqui a minha ficou bem fininho,
porque eu fiz com pouca assim, quantidade. Então, conforme vocês forem fazer, pode render mais camadas ou menos camada. Aí a bolacha fica assim. Aí no meio ela fica assim, várias camadas. E aqui a goiabada assim aparecendo. Eu não posso deixar de agradecer a pessoa que me enviou a receita. Ela chama Graziella, é professora daqui da Universidade Federal. E obrigada por você ter me passado a receita. E eu espero que tenha deixado todas as dicas da bolacha para o pessoal que assiste o meu canal. E eu devo agradecer também a ela porque ela, além de me acompanhar aqui no canal, é minha maior incentivadora de continuar no canal. Então eu quero agradecer a você duplamente. E a receita fica assim. Vale a pena fazer essa receita porque fica muito boa essa bolacha. Até para quem trabalha assim com vendas, para vender essa bolacha, olha, dá para vender bem essa bolacha, para quem quer ganhar dinheiro. E aí ela fica assim. Espero que vocês consigam fazer em casa e até mais.